Está começando mais um Entre Chaves, o seu podcast de desenvolvimento de software. Eu sou a Rafa e hoje o assunto é computação quântica, que vai destruir a internet pela forma que está ameaçando toda a criptografia que a gente conhece hoje. E para falar sobre esse assunto delicado, eu estou aqui com o meu co-host, meu colega Igor. Boa tarde, Rafa. Tudo jóia? Joia! E para falar sobre esse apocalipse criptográfico, estou aqui com o nosso showman, um velho conhecido, Pedro Dantas. E aí, pessoal, cai de volta outra vez. Eu sou o Pedro Dantas e por hoje o meu filme favorito é Homem-Formiga. Explica a Olha, piada. bela referência. Explica a piada, eu nunca Reino vi quântico. Homem-Formiga, eu nunca vi Obrigado. O Homem-Formiga. Igor já entendeu aqui porque o Homem-Formiga ele vai parar no mundo quântico, né? Que é onde a gente tá indo hoje. Ó, vamos lá. A gente sabe que não dá pra explicar a física quântica aqui no detalhe, é impossível. Mas você consegue dar uma introdução pra gente, breve, o que a computação quântica tem de diferente da computação tradicional? O qubit? Magia que é? negra. É a única forma, a melhor forma de explicar, assim. É Mas foda. brincadeiras à parte, já vou deixar direto para os nossos ouvintes aqui. Se você não entender o que eu falar, não se preocupe, eu também não entenderei, tá? Como disse Niels Bohr, um dos maiores cientistas de todos os tempos e um dos principais nomes do estudo da quântica, se você acredita que entendeu quântica é porque você não entendeu nada. Então, começando para as principais diferenças, né? A computação que a gente está acostumado hoje é a computação binária. Ela trabalha com a diferença de estados. Então, você tem um condutor ou algo semelhante, onde ele tem um estado onde está passando energia elétrica ou não está passando. Por isso, você tem o 1, né? A gente chama de número 1, né, o verdadeiro, quando se tem energia elétrica, ou chama de número 0, né, o falso, quando não tem. E a partir desses dois estados, definições de estados, a gente consegue fazer os nossos cálculos em base binária, né? Então, por isso que é binário, né, porque são duas opções, a nossa base computacional. E do outro lado, a gente tem a computação quântica, onde ela não utiliza mais bits. Ela utiliza qubits, como você muito bem citou. Os qubits, eles são um par de algum conceito atômico, como fótons, elétrons, spins, que estão entrelaçados quanticamente, ou seja, quando um deles varia, o outro também varia, e independente da distância, eles conseguem compartilhar essa informação, e por meio dessa variação espelhada, a gente consegue fazer algumas computações. É importante notar que nós também chamamos os estados deles de 1 ou de 0, mas ele tem grandes diferenças em relação à computação binária. Primeiro é que eles podem assumir um estado de superposição entre 1 e 0, ou seja, eles não precisam necessariamente ser 1 ou 0. Até que você olhe para ele, a gente considera que ele é os dois. Lembra daquele gato do Schrödinger? Então, é algo próximo disso daí. Para o pessoal de casa aí ficar tranquilo, eu disse que eu não entendo o que eu estou explicando e eu fiz química na UFMG. Então, para vocês terem uma ideia que realmente o buraco é bem embaixo, não é nem um pouco simples de entender. Então, a ideia dele acelerar os cálculos é que ele consegue, por exemplo, ter mais de um estado ao mesmo tempo sendo feito, né? Mais de uma operação ao mesmo tempo. Sim e não. Existem mais complexidade, sim e não, eu já estou colocando a superposição de respostas, né? Sim e não. Existem várias variáveis dentro desse cálculo. E não necessariamente porque ele consegue assumir um estado de superposição, ele necessariamente vai ser mais rápido. Existem algumas outras coisas que a gente pode entrar no detalhe aqui para poder conversar. Que é a questão do erro, né? Que tem que ser Do corrigido ruído. por conta da superposição. O ruído, a gente já meio que arranjou uma forma de corrigir isso, porque quando eu falo sobre um qubit, na verdade existem dois tipos de qubit, os físicos e os lógicos. Um qubit físico é um par desse mundo subatômico entrelaçado, e tem muito ruído dentro dele, pela própria natureza daquele mundo quântico, e é muito difícil de medir um único. Por isso, quando a gente fala um computador com um qubit, na verdade a gente está falando de um qubit lógico, que é uma composição entre 1000 a 10.000 qubits físicos. E aí você aglomera eles de forma a reduzir muito o ruído. Então você tem vários para compensar o ruído dos únicos ali dentro. Eu não sei se você chegou a ver, Dantas, mas eu estava lendo um pouco mais sobre o assunto. Eu vi que uma universidade lá no Japão publicou um artigo recente, acredito que em junho, basicamente de um novo modelo que possa reduzir o ruído, e isso traz um grande avanço para a computação quântica, né? A computação quântica ela tem muitos problemas de engenharia pela frente. A gente está dando os primeiros passos. Então, imagina só, a gente está lá na década de 40, né, vendo o Alan Turing criando a primeira máquina computacional binária. Então é o mesmo que a gente está vendo aqui agora. Nós estamos vendo o nascimento da computação quântica e os primeiros grandes desafios que eles passaram. Então, você pensar que até lá para os anos 90,
Para a gente armazenar alguns megas, a IBM tinha que disponibilizar um prédio inteiro para seu computador. E é o que a gente vê hoje. Hoje, os computadores quânticos eles ainda ocupam um espaço estratosférico, eles têm um problema de superaquecimento muito forte, além da arquitetura e estrutura do chip processador deles, né? Então, os desafios da engenharia que nós vamos ver pelos próximos anos são inúmeros. Com certeza, esse vai ser o primeiro de muitos artigos que a gente vai encontrar também, superando vários desses problemas. Os que são mais capazes, né, os mais que tem mais qubits que você falou, eles são de uso restrito ainda, de uso governamental? Como é que funciona? Sim, eles são de uso restrito porque eles são muito bons em resolver problemas probabilísticos. Hoje, a nossa proteção de dados, a criptografia, ela é baseada em modelos de colisão. Então, você tem uma baixíssima chance de colisão para poder gerar, na geração de uma senha ou um número específico, alguma coisa desse sentido. E por isso ele funciona muito bem, porque matematicamente é muito difícil de se resolver isso, porque essas probabilidades são inúmeras. Em compensação, o computador quântico, ele consegue, para grande parte dos casos, evoluir isso em uma função quadrática. Então, grande parte dos problemas que eram não polinomiais, a computação quântica ele consegue resolver de forma polinomial. Não significa que é fácil, mas certamente é muito mais fácil do que com computação binária que a gente possui. O que você está falando impactaria, por exemplo, na criptografia? Diretamente. Então vamos pegar um exemplo aqui para entender como que funciona essa otimização quântica para resolver um desses problemas. Imagina que você tem uma chave criptográfica de 16 bits, ok? Isso significa que você tem um vetor de 16 zeros ou uns. 16 bits, hoje em dia, é muito pouco. A gente conseguiria quebrar essa criptografia muito rapidamente, mesmo com computadores normais. Mas só para ter uma ideia do cálculo, né, nós teríamos 2 elevado a 16 possibilidades para essa chave. Porque, afinal, cada um dos valores pode assumir 0 ou 1 vezes 16 bits, né? Então, 2 vezes 2 vezes 2, 16 vezes 2 elevado a 16. Nós utilizamos chaves criptográficas de 256 bits, como, por exemplo, o AES-256, que é uma criptografia bem famosa. Quando a gente vai resolver esse tipo de problema, a gente costuma utilizar um brute force. A gente tem que tentar até achar qual que é a certa. É claro que existem algumas otimizações no meio do caminho, mas no final das contas, por mais que a gente otimize, ainda assim é um brute force. Considerando uma chave de 2 elevado a 16 possibilidades, a gente teria que gerar, em média, 2 elevado a 15 possibilidades para achar a chave final, porque ela estaria mais ou menos na metade do caminho. Nos casos gerais, o melhor caso possível ela seria a primeira e o pior caso ela seria a última, 2 elevado a 16 exatamente, né? Mas no geral, 2 elevado a 15 a gente consegue encontrar ela. Então, por mais que a gente otimize e resolva muita coisa, a gente consiga reduzir bem esses números, não sai muito dessa margem quando a gente está falando de potências muito grandes. Então, o 2 elevado a 56 cairia para 2 a 55. E por mais que a gente consiga otimizar da melhor forma possível, 2 a 54, né? Então, assim, não varia tanto. A gente precisaria de bilhões e bilhões e bilhões de anos, muito mais tempo do que o universo existe para poder computar e quebrar uma única chave. Agora vamos para a parte quântica, né? Como que funciona, então? E aí vamos entrar num mundo meio mágico agora, né? E se vocês não entenderem, voltem aí alguns segundos para escutar de novo, porque infelizmente não tem muito para onde fugir. Quando a gente está falando de um computador para poder quebrar uma chave de 128 bits, por exemplo, então a gente teria um vetor de 128 zeros ou uns, então 2 elevado a 128. Se o nosso computador ele tem 128 qubits, significa que cada um dos qubits pode assimilar uma posição desse vetor. E cada um deles pode, em superposição, ser 0 e 1 ao mesmo tempo. Ok? Até aí tudo bem. Eu sei que é um conceito meio estranho, mas todos eles assumem 0 e 1 ao mesmo tempo. Se todos eles assumem 0 e 1 ao mesmo tempo, é obrigatório que a chave correta esteja ali dentro, entre uma dessas superposições. E aí a gente passa por um algoritmo de interferência quântica, onde ele ajuda os qubits a se aproximarem estatisticamente do valor correto. Para poder explicar, deixa eu colocar uma analogia aqui. Imagina que vocês estão vendo uma piscina perfeitamente estável. A água não tem movimento nenhum. Se eu aplicar uma onda em cada um dos cantos dela de exata igual força e vetor, no momento em que essas ondas se encontrarem no meio da piscina, elas vão se anular. Porque as forças vão vir de lados opostos, exatamente idênticas, e elas vão se anular por completo. A piscina volta a ser estável. É isso que acontece com a resposta errada. Esses qubits, eles emanam uma onda, eles se comportam como uma onda. E todas as vezes que essa interferência quântica passa por cada um deles, e eles apontam na direção da resposta errada, é como se eles entendessem que eles vão se anulando.
E a chance daquela dali ser a resposta certa vai diminuindo e tendendo a zero. No princípio, antes de fazer qualquer uma dessas interferências, todas as respostas possuem a mesma chance. Quanto mais vezes essa onda passa, mais a resposta certa tem como se fossem duas ondas apontando para o mesmo lado e não uma contra a outra. Então ela vai se destacando das demais respostas. Depois de todas essas interferências, os qubits são medidos uma única vez. Porque quando você mede eles, o estado quântico colapsa e eles param de ter a superposição, assumindo valores de 0 ou 1. No final disso, depois que você passa, então, para a nossa chave de 128 bits, depois que você faz 64 interferências, por que 64? Porque eles estão assumindo ambos os valores ao mesmo tempo. Então, depois que você faz 64 interferências, a chance de você ter a resposta certa na hora de medir é de 98%, mais ou menos. Então, daria 99 por 0,99 ao quadrado, né, que daria 98%. Então, a gente tem um ganho quadrático na hora de resolver, né? Porque antes a gente precisaria de 128 possibilidades, agora a gente cai para 2 elevado a 64. Então, por isso que os algoritmos que a gente utilizava, eles não são mais tão confiáveis. E, claro, esse exemplo que eu estou dando, só para deixar claro, é referente a uma criptografia simétrica. Ainda existem outras categorias de criptografia que são resolvidas de outra forma. Relembra o nosso ouvinte aí, acho que já veio falar sobre simétrica antes. Criptografia simétrica, ela é uma porta com uma única chave. A chave que você usa para trancar ela, ou seja, para criar o texto criptografado, é a mesma chave que você usa para abrir. Então, se você coloca uma senha para criptografar, você coloca exatamente a mesma senha para inverter o processo, fazer ele exatamente ao contrário para se alcançar o texto original. A criptografia assimétrica é uma criptografia de assinatura. Então, a Rafaela quer me mandar uma carta e ela assina essa carta com uma chave privada, que só ela tem. E eu vou conferir essa assinatura dela com uma chave pública, disposta para todo mundo. Resolva esse problema matemático. Se o problema der certo, significa que realmente foi ela que assinou. Se o problema der errado, significa que foi outra pessoa que assinou e está tentando se passar por ela. Então, basicamente, como a Rafa comentou, nós temos um impacto gigantesco na computação que a gente conhece hoje, nas tecnologias, nos sites, toda a internet. Isso faz com que nossos bancos de dados, nossas senhas, estejam vulneráveis a esse tipo de ameaça à tecnologia, à evolução da computação quântica. O esforço passa a compensar agora, né? Porque se antes eu teria um esforço gigantesco para quebrar, então acaba que não compensa se eu investir, por exemplo, colocar muitas máquinas ali trabalhando simultaneamente, agora compensa, porque fica muito mais fácil, né? Mas o quão é acessível a tecnologia que permitiria Hoje as isso? tecnologias elas ainda são estritamente governamentais e ainda não é possível comprar, somente locais de pesquisa, laboratórios de pesquisas e algumas empresas famosas e específicas por serem aliadas do governo. Lá nos Estados Unidos nós temos a última compra declarada e famosa foi a da Lockheed Martin. É uma das empresas estadunidenses que produz os armamentos deles de alta tecnologia, como os jatos de guerra e outros cenários assim. E trazendo esse gancho, acho que é até importante esse comentário da Rafa, que o que a gente conhecia para quebra de algoritmos de criptografia era basicamente assim, eu tenho que ter vários computadores ali trabalhando, fazendo brute force, igual você comentou, para chegar num tempo que era assim, milhares de anos, coisas que a gente fala, não, até então tá ok, tô seguro. Tem uma tecnologia, a gente tem algo hoje que muita gente tem sistemas, até questão de moedas, que é a blockchain. E é uma das vantagens peraí, nós trabalhamos hoje numa rede em que você não consegue quebrar as transações, você não consegue fazer ali uma invasão nos hashes e tomar o domínio dessa rede. Como que ficaria com a computação quântica? O Igor quer saber se a carteira de Bitcoin dele tá segura. É claro. A nossa blockchain hoje ela é baseada em hashes, principalmente, né? E quando a gente fala sobre minerar um Bitcoin, é exatamente ajudar a rede a computar esses hashes, né? E aquele que ajuda a rede recebe uma fração da própria rede de volta, né? Então, isso que seria o efeito de minerar. Depois do surgimento dos primeiros papers da computação quântica, lá em 1980, mais ou menos, alguns matemáticos já começaram a desenvolver o que a gente chama hoje de criptografia pós-quântica. Post-quantum cryptography, ela já veio preparada para esses desafios que a quântica vai oferecer para a gente. Carteiras de Bitcoin, por exemplo, elas já estão começando a serem migradas para endereços e modelos que sejam seguros em relação
a computação quântica. Mas tem um probleminha nisso daí, viu, cara? Vocês estão lembrados do Satoshi Nakamoto? Sim, o criador do paper, o criador de tudo. O famoso, né? Então, lá em setembro de 2009, se não me engano, 10 de setembro de 2009, Satoshi Nakamoto publica o paper que dá origem à blockchain. E dentro do primeiro bloco da blockchain, ele colocou uma moeda lá, né, que é a Bitcoin. A carteira do Satoshi Nakamoto, ela está intocada desde então. E hoje ela já acumula 1,5 ou 2 trilhões de dólares. Ele morreu? O que aconteceu? É o que nós suspeitamos. É um consenso entre os mais fanáticos aí por Bitcoin, acreditar que provavelmente ele morreu. Ninguém sabia dessa herança no inventário. Até então era completamente impensável quebrar essa carteira dele para poder ter acesso. E de repente a gente percebe que essas empresas que estão desenvolvendo a computação quântica, os computadores quânticos, né, elas começaram uma corrida trilionária. O primeiro que tiver força computacional suficiente para quebrar a carteira do Satoshi vai ter acesso a vários e vários e vários incontáveis Bitcoin. E, teoricamente, se tornando a pessoa mais rica do mundo naquele instante, né? Mas é claro que existem outras... Aí já desce pro ramo da economia, né? Que aí vai ter a inflação do Bitcoin, né? Enfim, não vamos entrar nesse ramo. Mas, vamos lá. A gente falou aqui que esses computadores ainda são de uso restrito, eles não estão disponíveis e que ainda a criptografia a tradicional está segura. Mas... Não, é que quando eu tava falando, ele tava fazendo assim, Eu balancei a explica, vai cabeça lá. de mais ou menos aqui. A criptografia tradicional, ela não está segura. A criptografia de AES 256, que foi um exemplo que eu citei, ela ainda é segura. Porque mesmo que você tenha uma evolução quadrática na resolução dela, você ainda cairia para um AES 128, entre aspas. O que ainda assim seria muito difícil de resolver. A combinação são números demais, são possibilidades demais, e mesmo com a resolução demoraria tempo demais, com a computação que a gente tem hoje, claro. Mas essa não é a criptografia que a gente usa para proteger a nossa internet. A gente utiliza outra criptografia, e dentre as mais famosas do HTTPS, a gente utiliza o RSA 2048. E aí, assim, o exemplo que eu dei aqui para a resolução dessa criptografia foi do algoritmo de Grover. Ele é um algoritmo especificamente desenvolvido para a criptografia quântica. E eu não vou entrar nos detalhes porque é completamente maluquice, assim, o paralelismo é extraordinário, mas enfim, ele é um algoritmo específico para a quântica. Então, diferente dos algoritmos tradicionais que a gente está acostumado, onde ele funciona da esquerda para a direita, de cima para baixo, e ele tem uma ordem cronológica de resolução. Ah, nossa, mas existem multithread e tal. Sim, mas no final das contas aí ele ainda tem uma ordem cronológica no processador e tal. Esses algoritmos quânticos, eles não obedecem o tempo, e nem as regras da natureza não obedecem nada, assim, é magia negra. Então, para os algoritmos assimétricos, a gente tem outros tipos, além do Grover, né, o algoritmo de Shor, que ele é capaz de quebrar essa criptografia. Então, grandes computadores hoje, eles já conseguem quebrar a criptografia do HTTPS. Então, a internet ela já não está mais segura hoje. Mas isso já seriam computadores quânticos, os disponíveis hoje. Porque existem alguns modelos de computação quântica que são vendidos, né? Que são... Sim, mas eles possuem menos... 2 qubits. Ah, tá. Né? Assim, os supercomputadores quânticos hoje vendidos, eles têm 3. Então, eles sabem o que eles estão fazendo. Por mais que você tenha acesso a várias dessas máquinas, não importa. Você não vai conseguir ter o poder computacional suficiente para poder quebrar essa estrutura da internet. Então, assim, ele é bom para quem está tentando aprender mais sobre a computação quântica, testar esse tipo de coisa, fazer pesquisa. Compensação, os governos que têm acesso a computadores quânticos já estáveis e muito mais poderosos, eles já têm total condição de quebrar essas criptografias que a gente usa para transitar na internet. Então, basicamente, assim, acho que fazendo a pergunta que os ouvintes devem estar se fazendo agora. Eu como desenvolvedor, eu como um arquiteto, eu como uma pessoa de segurança, hoje estou trabalhando num site, eu preciso garantir ali que meus dados sejam criptografados da maneira correta, por estar lidando com dados de pessoas, dados financeiros, dados sobre saúde, algo bem mais restrito que a gente realmente precisa estar garantindo esse nível de segurança. Como que eu faço hoje? Reza. Qual que seria a recomendação? Muita oração, fé, né, e torcer para não estar acontecendo nada. Seria o uso dessa criptografia pós-quântica? O ideal seria isso, mas o problema é que para poder utilizar isso amplamente, a gente teria que trocar os modelos que a gente utiliza hoje em toda a nossa infraestrutura. Não adianta você colocar a criptografia do HTTPS de outro jeito se o servidor do lado de lá não aceitar, se ele ainda tiver com o RFC original do HTTPS. Então, por mais que você tente, talvez não seja suficiente.
E existe um outro problema ainda nesse meio tempo. Então, assim, primeiro, a gente não consegue mudar muita coisa ainda. As coisas estão aos poucos transitando, né? Então, os Estados Unidos, por exemplo, ele já tem um plano que o Pentágono vai mudar todas as criptografias e redes dele para ser resistente à computação quântica até 2035, se não me falha a memória. Então, assim, se normalmente o governo, essas áreas mais sensíveis são as primeiras a fazer essa transição, o que será de nós, mortais, né, aguardando? Você tá me dizendo que o problema hoje é estrutural, então, tipo, você não depende só de você ali como desenvolvedor, né, Se você tomar a quiser decisão de muito usar. fazer alguma coisa, você pode se basear em toda transação ter uma criptografia a mais, que não é TLS, não é SSL, onde você mesmo vai ter que implementar, tanto para poder colocar ela, criptografar no front antes de enviar, quanto para descriptografar no back. Você pode fazer uma mesclagem, né, onde você tem transporte dela baseado em um tipo de criptografia, mas o conteúdo dentro desse transporte ser uma criptografia própria sua. E aí você vai ter que escolher uma criptografia extremamente poderosa, né, como a ES256, para poder o tempo inteiro estar criptografando e descriptografando. Mas calma que ainda tem mais problema. Hoje estão praticando uma atividade chamada Harvest Now, Decipher Later. Isso significa, né, colher agora para decifrar depois. Já é sabido que governos e outras instituições de atacantes, eles estão coletando teras e mais teras de dados hoje que eles ainda não possuem a condição de descriptografar, para que no futuro, quando eles tiverem acesso à computação quântica e a computadores poderosos, eles vão pegar todos esses teras e teras que eles acumularam ao longo dos anos e vão descriptografar todos eles. É preocupante pelo fato que a gente está pegando informações ali que foram armazenadas que eram para ser seguras, e em outro momento também é interessante que a gente vai estar investigando o passado, né? Porque são dados que a maior parte deles podem não valer mais nada no futuro também, né? A gente acredita que muitos desses dados vão valer muita coisa no futuro. Então pensa que esses atacantes eles vão conseguir colocar em mãos uma massa de senhas, por exemplo. E ok, talvez daqui 10 anos as suas senhas tenham mudado. Mas pensa aí, velho. A senha que você usava há 10 anos atrás é a mesma que você usa hoje, pelo menos para algumas coisas? Muitas dessas senhas você nem coloca a mão mais, né? Você coloca o lugar como Google. E ele mesmo que faz essa atividade. Será que a gente está fazendo a reciclagem dessas senhas no tempo correto, né? Ou informações que são confidenciais independente do tempo, tecnologias governamentais, patentes, né? Então, esses segredos industriais e entre outros fatores que eles vão ser descobertos, que daqui 10 anos eles ainda seriam extremamente relevantes. Fora os dados do próprio usuário, né? Dados que são extremamente sensíveis, como, por exemplo, seus dados médicos. Eles podem usar esses dados contra você na hora de fazer a cotação do seu seguro, né? Imagina se isso vai parar. Mas nem tudo são flores murchas. Existem flores saudáveis também. A computação quântica, ela é muito boa para poder resolver problemas probabilísticos. E como você comentou aí das unidades de saúde, esse é um dos pontos fortes que a gente acredita que ela vai ajudar demais. Nós temos um desafio hoje na geração computacional de novas moléculas para farmoquímica, que nós temos possibilidades demais em um poder computacional de menos para simular novos agentes e a atividade deles no nosso metabolismo. A computação quântica, ela vai ajudar a gente a resolver esses problemas. Então, hoje, o que muitas vezes é não polinomial, com a computação quântica vai passar a ser uma complexidade polinomial. Então, assim, eu acredito que depois que ela se tornar um pouco mais extensiva, o seu uso um pouco mais abrangente, várias dessas indústrias de pesquisa vão conseguir utilizar ela para gerar novos resultados extraordinários. Quem sabe, finalmente, a gente não vê uma cura significativa para o câncer, né? E muito se fala também o quanto a computação quântica pode acelerar a IA, né? Ter novos modelos, enfim. Só que também o oposto é verdade, né? O quanto a IA pode acelerar a correção desses ruídos que a gente falou, de ter algoritmos mais otimizados, né? É isso que a gente está usando hoje. A IA, ela com certeza evoluiu muito mais rápido que a computação quântica nos últimos anos. Hoje, a IA está auxiliando a computação quântica. Talvez no futuro essa via se inverta, né? A computação quântica vai ajudar muito mais a IA do que o inverso. Com certeza isso vai ser um grande fator decisivo no futuro sobre domínio computacional. A IA vai evoluir demais, mas, para deixar claro, eu não acredito que a computação quântica vai substituir a computação padrão. Eu acho que ela vai ser um complemento a mais no seu computador. Hoje você tem a CPU,
você tem a GPU e talvez no futuro você tenha um QPU, né? Um Quantum Processor Unit. Então vai ser um componente adicional para resolver outros tipos de problema. Igual a gente já tem hoje, né? Diferentes componentes do computador para resolver diferentes tipos de problemas. Mas eu tava vendo que ainda é muito desafiador você usar a IA para acelerar a computação quântica por conta da dificuldade que é você gerar os dados, né, para poder se treinar esses modelos. Pelo menos pelo que eu li, né, você tem essa questão das falhas que pode variar de máquina para máquina, pelo fato de ter toda essa questão física envolvida, né? A gente já sabe que a IA, ela também é probabilística, né? Não determinística. E a computação quântica também. Então imagina um algoritmo que não é determinístico rodando em cima da máquina que não é determinística, né? Então você tem uma confusão estatística extraordinária ali dentro. Ninguém sabe ao certo o que vai sair. E o que você falou é muito verdade. Então, como eu comentei aqui no início, a gente tem algoritmos específicos que foram escritos para rodar na computação quântica. E todos os dados que são imputados ali, eles já precisam estar nos valores corretos para serem assimilados por um processador quântico. Não é como se eu pudesse simplesmente dar Ctrl+C no meu Hello World aqui escrito em C, né, e Ctrl+V lá na minha máquina quântica para que ele rode exatamente igual. Essas coisas não funcionam assim, infelizmente. Então, os algoritmos de IA, eles precisariam ser praticamente reescritos do zero. O que talvez a própria IA até já saiba como fazer, né? Aí, quem não assistiu o IA 2027, volta e assiste uns episódios aí para trás. Mas vamos lá, né? A gente deu umas voltas aqui, mas falando um pouco desse apocalipse, eu escutei muito a palavra Kill Day. O que é o Kill Day? Vai acontecer mesmo? O Kill Day é real? Primeiro, o que vocês escutaram sobre o Kill Day? Eu fiquei preocupado com meus bitcoins. Então, a gente tem alguns projetos anunciados por grandes empresas como a Microsoft, por exemplo, que eles vão construir computadores com 1 milhão de qubits. Eles provavelmente estavam se referindo a qubits físicos e não qubits lógicos, né? Mas em algum momento a gente vai alcançar o poder computacional suficiente para as coisas serem bem diferentes do que elas são hoje. Não vai ter mais criptografia que seja resistente o suficiente para o que a gente conhece. E mesmo esses modelos que são modelos de criptografia pós-quântica, eles têm bases e premissas muito diferentes do que a gente conhece hoje. Hoje, nós temos um modelo onde ele garante que quando eu estou me comunicando com a Rafa, que está aqui do outro lado da bancada, e o Igor está entre nós dois, por mais que o Igor consiga capturar o que eu estou enviando para a Rafa, ele não vai conseguir ler. Não, na criptografia quântica, ela funciona com premissas distintas. O Igor, se ele conseguir capturar o que eu estou mandando para a Rafa, eu vou saber, por causa do meu entrelaçamento quântico não ter variado da forma correta de acordo com o emparelhamento que eu tenho com a Rafa. E aí a comunicação vai ser cortada. Então ele funciona com premissas distintas do que a gente costuma operar hoje. É claro que pode ser que enquanto eu estou gravando, né, desde a última vez que eu estudei e o momento que eu estou gravando esse podcast, já tenham surgido novos papers para poder resolver esses problemas criptográficos. Mas até hoje a gente ainda tem a chance de ter um grande caos no mundo no dia de amanhã e alguém simplesmente dominar a internet da noite para o dia. E existe alguma previsão para que isso aconteça? Alguma estimativa? Existem algumas mais otimistas, outras mais pessimistas. E aí também depende do seu ponto de vista, né? O que é o otimismo e o que é o pessimismo. As previsões mais otimistas de todas, elas computam que em mais ou menos 5 a 7 anos, nós vamos ter computadores quânticos fortes o suficiente para acabar com a internet da forma com que a gente conhece. Exatamente por causa das evoluções das inteligências artificiais. Essas previsões, elas acreditam que as LLMs elas vão ter inteligência e poder computacional suficiente para ajudarem e muito no desenvolvimento dessa pesquisa quântica, de computadores quânticos. Outras pesquisas mais pessimistas, que preferem serem chamadas de realistas, acreditam que só daqui a 20 a 30 anos que nós vamos conseguir alcançar um poder computacional forte o suficiente para a gente acabar com a criptografia e o mundo da forma que a gente conhece hoje. Preocupante. Eu sinto que toda vez que eu venho aqui no Entre Chaves, eu dou uma previsão apocalíptica diferente, assim. Dantas trazendo caos. Eu sou o arauto do vazio aqui, né? Enfim, você acha que esse caos, né, pode gerar uma espécie de regressão, né, na forma como... Porque hoje tudo está sendo digitalizado. A gente passou por esse período, né, alguns anos atrás, da digitalização, ter computadores dentro do negócio. E você acha que agora a gente vai voltar para o papel? Então vai dar esses passos aí para trás? Uma dica que eu dei em vários episódios é que papel não pode ser hackeado. Né? Pelo menos por enquanto, né? Quem sabe às vezes no futuro até o papel vai ser hackeado, né?
Mas pelo menos por enquanto, o papel não pode ser hackeado. E eu acredito que o papel, as construções analógicas que nós fazemos, elas sempre vão ter valor dentro da nossa sociedade. Independente do quanto que a gente evolua na computação, eu acho que pelo menos por mais alguns séculos, se a humanidade não extinguir até lá, amém? Por mais alguns séculos, nós ainda vamos depender e confiar no papel. Isso não vai mudar com a computação quântica. Mas eu acredito que muitas dessas estruturas, elas precisarão ser adaptadas. Não necessariamente a gente vai regredir. Eu acho que a gente chegou num ponto que já não tem mais como. Todas as nossas infraestruturas, de tudo que a gente faz, ela é tão digital, tão interconectada o tempo inteiro, que a humanidade vai preferir passar por um esforço para se adaptar ao invés de regredir. Bom, e para aqueles que querem aprender, queira trabalhar um pouco mais com essa programação diferente, ou esse método novo de programar, de software em si, você tem alguma coisa, algum material, ou algum tipo, existe alguma coisa, algum curso, algo que as pessoas podem... Primeira coisa que eu quero deixar claro é que vocês não precisam estudar sobre isso, tá, pessoal? Então a gente trouxe aqui para matar a curiosidade, explicar um pouquinho, fundamentar as explicações, né? E garantir a explicação matemática dessa quebra criptográfica, mas vocês não precisam se preocupar com isso. Assim como eu tenho certeza que muitos de vocês que estão ouvindo não sabem exatamente como o processador do seu computador funciona, né? A cada minúcia, a cada bit ali. Vocês também não vão precisar de entender como a computação quântica funciona no qubit ali no detalhe, né? A primeira coisa é isso, não precisam entrar no mundo quântico. Nossa, vou ter que virar físico quântico agora, né? Pra entender. Não precisa, tá tudo bem. Mas é válido que vocês entendam um pouco mais sobre matemática criptográfica, para vocês entenderem sobre aquilo que vocês querem aplicar e como que isso funciona dentro da linha de código. Caso vocês queiram partir para esse cenário, tem algumas publicações especiais da NIST, que são muito completas e muito boas, falando justamente sobre a migração empresarial para a era pós-quântica, né? Não apenas a criptografia, mas outros cenários tangentes ali também. Então eu deixo a principal recomendação sendo a NIST, tem muitos materiais bem completos lá, e é provável que conforme até você terminar de estudar o primeiro, eles já lançaram o outro, né? Então você vai estar sempre atualizado desde que você continue acompanhando eles. Então, dito isso, podemos dizer que a blockchain vai continuar segura por mais um tempo? Estamos migrando, não se preocupem. As moedas mais recentes e mais populares, como a Ethereum, por exemplo, já estão migradas. Podem dormir tranquilos. Analistas de segurança, galera da cybersecurity. Vamos ter emprego por muito tempo. E o pessoal da segurança que tá me ouvindo podem ficar despreocupados, tá? Nosso Não emprego vão tá ser garantido. substituídos por IAs. A IA, enquanto- não, tamo tranquilo, E os desenvolvedores, mais um ponto de atenção. Sem dúvida, esse é outro ponto importantíssimo. Fiquem antenados aí com a liberação de novas bibliotecas e novos modelos criptográficos, especialmente para o departamento de segurança de vocês. Então dá um toque lá no pessoal para eles ficarem antenados também, porque assim que essas migrações começarem a acontecer em larga escala, eu sugiro que vocês sejam acelerados e migrem também os seus sistemas rapidamente. Fechou, e com isso encerramos o episódio de hoje. Muito obrigada, Dantas. Que isso, é Volte um prazer sempre. enorme estar aqui com vocês. Obrigado, Dantas. Valeu. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Até mais.